Olá pessoal, meu nome é Letícia, eu sou mestre em Reiki, estamos no canal Núcleo Espiritual Jardim de Oxua, do Núcleo Espiritual Jardim de Oxua, em Florianópolis, Santa Catarina. Desde já eu agradeço quem assistir o vídeo, agradeço quem quiser se inscrever, também quem quiser deixar o seu like, quem quiser também compartilhar o canal, serão sempre bem-vindos. Aqueles que quiserem deixar também as iniciais do nome ou o nome completo nos comentários para receber o reiki, receberá o reiki à distância por 3 noites seguidas, lembrando que os inscritos e os espectadores recebem o reiki todo dia, porque eu, como reikiana, envio essa energia por meio da imposição de mãos, uma energia inteligente, para que você produza as suas curas. A nossa conversa hoje vai ser sobre o equilíbrio. Equilibrar significa estar equidistante, numa mesma distância. Equi tem a ver com igualdade. A uma mesma distância de algo, nem tão longe e nem tão perto. Nem tão próximo, nem tão distante. Nem tão apegado, nem tão desapegado. Significa também equidade, igualdade de condições, igualdade perante a situação, igualdade de negociação. Eu estar em equilíbrio significa eu me manter entre o além e o aquém. Ou seja, eu estar aqui, no agora, no hoje, no momento. Claro que o passado é importante, porque ele me traz lições daquilo que eu vivenciei ou que outros vivenciaram e que servem como referência para que eu tome determinadas atitudes baseadas naquilo que eu já vivi ou que eu vi que outros viveram e que deu certo ou que não deu. Mas é uma referência. Não deve ser a escolha. A gente não vive no passado porque o passado já passou. E também o passado não é uma segurança de que vai acontecer da mesma forma e vai ter o mesmo êxito ou o mesmo fracasso. Talvez só não era o momento. Ou era aquele exato momento que aconteceria daquela forma. E a gente precisa estar preparado, tanto para o acerto quanto para o erro. Mas também não se manter no além. Então, nem no aquém, no antes, nem no além, no depois. Pensando só no futuro, porque eu só construo o futuro porque existe um presente. Então, é eu vivendo o meu presente, é eu fazendo as minhas escolhas, que eu passo a traçar e a co-criar o meu futuro. Porque ele vai estar amparado nas escolhas que eu faço. A toda ação, uma reação. A toda causa, uma consequência. Então, são as atitudes que eu tenho hoje. São as negociações que eu faço hoje. São as escolhas que eu faço hoje o que me permite, lá no futuro, colher as consequências positivas e negativas disso. E está tudo bem, porque é também um processo. Nós não somos obrigados a acertar e nem estamos fadados a errar o tempo todo. São escolhas que a gente faz, algumas certas, algumas erradas, algumas que trazem culpa e arrependimento, mas que é sempre a possibilidade da reparação, do arrependimento, da compreensão, da retificação e da modificação de si, da situação, porém, com uma perspectiva de seguir em frente. Então, eu não me estagno no passado porque ele já passou. E eu não fico vibrando só no futuro na expectativa do que está para vir se eu não construo nada agora no presente. É em função do que eu construo no presente que o futuro se apresenta. Estar em equilíbrio é também decidir pelo sim e pelo não com justiça, em relação a mim, em relação às situações que eu vivo, em relação às pessoas com quem eu me relaciono, ao mundo onde eu estou. A gente diz sim e diz não o tempo todo. A gente faz escolhas o tempo todo. E esses sims, esses nãos que a gente diz, eles têm que ser conscientes. Onde é que eu quero chegar com isso? Qual é a minha parcela de responsabilidade? Qual é a parcela de responsabilidade que eu estou dando ao outro? E o outro está consentindo ou não com esses meus sims, esses meus nãos? Está colaborando ou não? Está dificultando ou não? Porque tudo isso permite que a cada momento eu faça novas escolhas, optando por sims e por nãos. E às vezes é importante dizer sim. Para novas experiências, para novas pessoas, para novas situações.
para o perdão, para novas práticas, para a retificação de atitudes. Porém, muitas vezes é importante o não, o limite, o até onde eu posso ir, o até onde o outro pode ir em relação a mim. Nunca eu tomando a decisão por ele. Em relação a determinadas situações que eu quero ou não quero para a minha vida. Porque sou eu que decido onde eu estou, com quem eu convivo e o que eu deixo as pessoas fazerem comigo. E o que eu não permito. Claro, seguindo regras, seguindo normas, seguindo leis, nós vivemos em sociedade, nós não vivemos sozinhos. Às vezes a gente não concorda com determinadas situações, mas a gente precisa vivenciar porque naquele grupo as regras, as normas estabelecidas são essas. E para você se adequar a esse grupo, a menos que você possa se ausentar dele, você vai ter que tomar decisões. De dizer sim e dizer não. E a gente faz isso o tempo todo, a todo momento. Ou eu decido andar ou eu decido parar. Ou eu decido amar ou eu decido não amar. Ou eu decido continuar ou eu decido estagnar. É sempre uma decisão nossa. Por mais que muitas vezes pareça que não. Até mediante a atitude do outro, a decisão é minha de aceitar ou não. E faz parte do processo isso. Estar em equilíbrio é também enfrentar as feras, a vida, os leões que a gente mata todo dia, as dificuldades, os problemas, sem sucumbir a eles, ou seja, sem eu me jogar de cabeça no sentido de mergulhar naquilo tão intensamente que eu não consiga me movimentar dentro dessa areia movediça do problema que me consome, sem deixar me consumir então por ele, porém também sem enrijecer, sem me flexibilizar. Nem sempre eu vou estar certo, nem sempre eu vou saber fazer e nem sempre eu vou conseguir fazer sozinho. Muitas vezes a gente precisa dos outros, muitas vezes as nossas decisões incluem ou repercutem na vida do outro. Então há uma responsabilidade muito grande em eu tomar decisões assertivas que não venham a me causar um arrependimento futuro por algo que talvez intempestiva, impaciente, imprudentemente eu tenha decidido fazer e que acabou gerando problemas maiores ao invés de resolvê-los. Resolver problemas que todos têm, enfrentar situações, embates, vencer os leões do dia a dia, significa a gente ter a flexibilidade, a empatia, a resiliência de fazer o melhor possível, de dar o melhor de nós. E de extrair do outro o melhor possível. Porém, apesar de saber que nas relações é uma troca, sem esperar que o outro faça, sem esperar que o outro dê. Porque a decisão aí é do outro. Nós não podemos decidir pelo outro. Porém, a gente pode decidir pela gente. Então, para além das posições, das decisões do outro, existem as minhas posições, as minhas decisões, que devem ficar muito claras, que devem ser muito honestas. E nesse processo, nem eu me jogar a ponto de sucumbir perante os problemas, mas também não enrijecer de modo a não sair do lugar, a não ter condições de me movimentar, não conseguir mais tomar atitudes mediante as situações vivenciadas. Estar em equilíbrio é também se amar, é também amar e é também se deixar amar. E amar significa compreender-se, compreender o outro, compreender a situação, o que não significa aceitar, e daí o porquê que eu tomo a decisão de me manter ou não com determinada pessoa, em determinada situação, vivendo de determinada forma, fazendo determinadas coisas. E isso é expressar o amor. O amor por mim
Depois o amor pelo outro, porque ninguém dá o que não tem. Então primeiro eu me amo, primeiro eu me nutro e depois eu sou capaz de dar daquilo que transborda de mim para o outro, amar o outro. E mesmo que o outro não me retribua, isso não me faz falta, porque eu dei daquilo que há em abundância em mim, daquilo que sobra em mim. Então o primeiro amor é para mim. O primeiro gesto de bondade é para mim. A resiliência, a empatia, primeiro eu tenho comigo. Para que eu possa exercitar isso, conhecer disso e aplicar isso na minha vivência, aplicar isso em relação aos outros. E se deixar também vivenciar isso. Muitas pessoas não se permitem que o outro ame, que o outro faça, que o outro ajude. E aí entram desde a questão da insegurança, do medo, da desconfiança, até o ego, até o orgulho. De achar que é autossuficiente. Ninguém é autossuficiente. Apesar de que nós viemos com todas as ferramentas que nós podemos desenvolver para o nosso progresso, para a nossa aprendizagem, para sermos autônomos. Nós precisamos do outro, nós vivemos com o outro interfere na nossa vida, a gente interfere na vida do outro. Nós vivemos numa sociedade, nós somos seres sociais, nós aprendemos nessas relações. Então o outro é importante e o que eu recebo do outro é importante, mas não é vital. Porque se o outro não quiser dar, eu tenho que ser capaz de me nutrir, de dar para mim aquilo de que eu preciso. Então não é uma relação de dependência, é uma relação de cocriação, de um projeto de vivência coletiva, seja familiar, seja no trabalho, seja na vizinhança, seja no estudo, seja onde você estiver. É você fazer o bem e você ser bom, independente dos conceitos que se formem a teu respeito. É você estar seguro de que você está fazendo certo. E para isso, você deixar fluir esse amor. Porque o amor, ele é uma linguagem única, ele é uma linguagem universal. Ele é a maior força que rege o universo. É a energia máxima por excelência. Nada que é feito com amor genuíno, pleno, incondicional, amor verdadeiro, vai dar errado. Nunca. Mesmo que não saia da forma como a gente quer. Porque não significa que aquilo que a gente quer, que a forma como a gente quer é a verdade. Vai ser da forma como é necessário para que haja o equilíbrio, a igualdade, a equidade da situação. Estar em equilíbrio é, então, se envolver com reciprocidade. É, sim, estar envolvido com pessoas, com situações, com o planeta, esperando algo. Porque nós temos um propósito, porque nós queremos alcançar um objetivo, porque nós queremos um retorno. Agora, compreendendo que o retorno nem sempre vai ser aquilo que eu pensei, imaginei. Pode ser outro retorno. Porque talvez naquele momento eu precise viver uma outra realidade que eu não estou enxergando, eu precise viver uma outra experiência, ter uma outra aprendizagem diferente daquela que eu acredito, porque eu tenho a minha verdade, mas a verdade universal não é a minha verdade, e também não é a verdade do outro, e não é a comunhão das nossas verdades, é a verdade do universo, do equilíbrio que ele precisa gerar para todos, e todo desequilíbrio tende a voltar ao equilíbrio. E às vezes a gente se vê num caos, numa confusão, num conflito, porque todo esse desequilíbrio tem que voltar a.
se restabelecer. E aí é preciso que essa energia se movimente. E nessa energia se movimentando aquele caos momentâneo, porque o caos não dura para sempre. Mas é sempre um processo de aprendizagem. Então, a reciprocidade, ela é uma característica das relações que eu tenho com os outros, com as situações e com o meio. Ter um retorno, ou seja, eu planto uma semente porque eu quero colher dali alguma coisa. Eu tenho um objetivo. Eu mantenho uma relação com uma pessoa porque eu espero um retorno desta relação. Uma alimentação desse processo. Porém, eu não consigo direcionar, porque não sou eu no comando, apesar de poder cocriar a minha realidade. Não sou eu no comando pleno. Porque para além da minha decisão, para além da decisão do outro, existe uma decisão coletiva de manutenção do equilíbrio que é universal. E que é talvez a consequência de verdades que a gente ainda desconhece, de algo muito mais amplo que só a minha verdade ou a verdade do outro. Estar em equilíbrio, então, é ser. É ter consciência de quem se é. Das falhas, dos erros, dos acertos, das boas qualidades. E fortalecer as boas qualidades. E transformar as más qualidades em boas qualidades. É também dar. Daquilo que você tem, porque ninguém dá o que não tem. Então, a partir do que você tem, você manifestar isso ao outro. É a tua contribuição, a tua relação com o outro. E receber. Nessa relação de reciprocidade, eu mereço e eu preciso. É a relação do outro dando para mim aquilo que ele tem. E talvez eu não receba algo bom, porque ninguém dá o que não tem. E pode ser que naquele momento, aquela pessoa não tenha algo bom para te dar. Mas que você tire a aprendizagem melhor possível. Porque isso é ser. Isso é se melhorar nesse processo, isso é aprender. Buscando então a consciência de quem você é. Do que você precisa. Da tua missão aqui. Nós não temos missões grandiosas, nós temos missões individuais, coletivas, pequenas, médias, grandes, mas que todas num processo são gotas num oceano de realizações que fazem a harmonia do universo. É também ter a consciência da importância do outro. O outro é importante no meu processo de aprendizagem e eu sou o outro no processo da aprendizagem do outro. Logo, eu sou importante para o outro. Também da necessidade de todas as situações que eu vivencio como aprendizagem, eu compreender que as coisas que acontecem na minha vida, elas têm uma necessidade de me trazer uma aprendizagem, de me fazer aprender algo. E também de ensinar algo. Porque ninguém é tão completo que não precise aprender, que não tenha nada para receber. E ninguém é tão escasso que não tenha algo para dar, algo para oferecer, algo para trocar com o outro. É também fazer parte, então, desse amor universal, que é um amor que está para além de quem eu sou e da minha capacidade de doação. E que está para além da capacidade de doação do outro. Porque é uma lei de fluidez da harmonia que traz o equilíbrio energético do universo. O amor, ele é a lei maior da harmonia. Eu só estou em harmonia
Eu só volto a ter harmonia, eu só me mantenho ou volto a um equilíbrio quando eu exercito o amor, que não é um amor por quem eu tenho afinidade só, não é um amor por aquilo que eu gosto apenas, mas é exercitar um amor também na dificuldade, também na escassez, também na necessidade, também na resolução do problema. Então, se eu estou enfrentando um problema, o que esse problema está dizendo para mim? E se eu estou enfrentando o mesmo problema há vários momentos, ele está se repetindo, o porquê, o que eu estou repetindo de atitude que não condiz com me harmonizar para voltar a ter um equilíbrio que me permita harmonia. Estar em equilíbrio é estar presente. Estar presente no sentido de estar aqui, nesse momento. É agora que as coisas acontecem. É aqui que eu tomo decisões. Então ninguém está no lugar errado, na hora errada, porque se o universo nos colocou naquele momento, naquela situação, com aquelas pessoas, é porque é ali que estão as minhas aprendizagens. E é ali que eu vou exercitar o poder que eu tenho de decisão, de escolha. E é ali que eu vou exercitar o amor. Esse amor pleno. Esse amor que garante a harmonia e o equilíbrio meu e dos outros. E do meio. Eu espero que essa reflexão sirva realmente para que as pessoas exercitem esse processo, porque não é um estalo de dedos. Eu não passo a amar de uma hora para outra. Eu não passo a amar só por decisão. É preciso atitudes. E essas atitudes são constantes. Essas escolhas são a todo momento. Mas elas devem ser conscientes. E para elas serem conscientes, elas precisam ser refletidas. Eu não posso agir na impulsividade. Claro que nem sempre a gente consegue ter o tempo suficiente. Mas há um ditado que diz: respire 10 vezes antes de tomar uma decisão. Ou seja, oxigene o teu cérebro. Traga oxigênio para que ele possa produzir a energia necessária para você pensar, porque isso é uma capacidade que demanda energia. E nesse processo de melhor oxigenação, você consegue dar o tempo mínimo necessário de reflexão, de posicionamento e de tomada de decisão momentânea, porque toda decisão que eu tomo, ela pode ser redecidida. Não que a redecisão ou a decisão vá necessariamente estar só nas minhas mãos. Mas sim, eu posso voltar atrás. Sim, eu posso decidir por fazer diferente no momento seguinte. Sim, eu posso rever os meus erros e tentar corrigi-los. E isso demanda esforço. E demanda um esforço principalmente de eu vencer em mim o egoísmo, o orgulho, a vaidade, de me considerar além, superior, maior do que o outro e do que eu mesmo. Então eu posso compreender disso também, que nem sempre eu tenho a maturidade para tomar a melhor escolha, para tomar a melhor decisão, porque eu também estou em processo de aprendizagem e dessa mesma forma o outro também está em processo de aprendizagem, então também o outro erra. E se para mim é lícito, para o outro também é lícito.
Ah, mas há erros imperdoáveis. Não há nada imperdoável. Há situações, sim, muito difíceis. Quando a gente vê de uma forma unilateral. Mas quando a gente passa a ter empatia e enxergar o lado alheio e perceber que a minha verdade não é a verdade do outro e que a minha decisão é banhada pelas minhas vivências e as decisões do outro é banhada pelas vivências do outro e pelas contingências de cada um, a gente passa a desenvolver um respeito e uma compreensão de que as situações, elas são vividas e decididas nos momentos presentes. E que as consequências que a gente colhe podem ainda ser modificadas a curto, médio e longo prazo por novas decisões, por novas escolhas. E a gente precisa ser flexível. E nem sempre a gente decide ser flexível. Mas é um exercício. E quando a gente desenvolve esses exercícios, é onde a gente aprende a amar, é onde a gente consegue harmonizar e estabelecer e se manter num equilíbrio. E quanto mais eu exercito isso nas situações diárias, presentes, estando presente, sendo presente, fazendo e vivenciando o presente, mais eu desenvolvo esse amor, essa aprendizagem, que a gente chama evolução e que todos nós viemos aqui para ser bem-sucedidos nela. Eu agradeço imensamente a atenção. A gente finaliza então com os princípios do Reiki. Só por hoje não se zangue. Não adianta você ficar bravo, você ficar nervoso, mediante situações que estão acontecendo na tua vida, não vai te ajudar a resolver o problema. Muito pelo contrário, muitas vezes gera bloqueios que te impedem de refletir e encontrar a solução mais adequada. Segundo, não se preocupe com as coisas. Tem coisas que você se preocupa que nem vão acontecer. Que não vão acontecer da forma como você espera. Ou que talvez aconteçam e aconteçam até de uma forma mais ruim do que eu esperava. Que tem uma repercussão maior do que eu esperava. Porém, eu tenho que perceber que esse caos que gerou, ele quer me trazer uma aprendizagem. Então eu vou usufruir o máximo possível dessa aprendizagem. Terceiro, seja honesto no teu trabalho, no teu estudo, no teu dia a dia, com você, com o outro. Seja honesto nas coisas que você faz. Seja honesto nas decisões que você toma. Faça as coisas com vontade, com determinação, tenha foco. A gente tem muitas vivências ao longo do dia, toma muitas decisões. A vida é muito complexa. Porém, nós temos sonhos que a gente cocria a realização quando a gente mantém o foco na meta. Então, apesar de todas as distrações, qual é o meu foco? Sem pisar no outro, sem derrubar o outro, sem puxar o tapete do outro, porque eu não preciso disso, ninguém precisa disso. Há espaço para todos. E se eu ainda não achei o meu espaço, é o processo. É porque eu ainda não estou maduro o suficiente para alcançar aquilo. E não é por isso que eu sou menos, e nem é por isso que eu sou mais. Quem já alcançou. Também, dentro desse princípio, seja grato. Agradeça o que você tem, agradeça quem você é, agradeça as experiências que você vivenciou, agradeça onde você está. Agradeça porque tudo foi aprendizagem. E que essa aprendizagem é tão mais dolorida para mim, quanto menos ferramentas eu disponibilizo para
remodelar, para compreender, para aceitar e para modificar. Então agradeça o que você tem, porque quem não agradece o pouco que tem, não merece o muito que deseja. E finalmente, o quinto princípio é: seja bom, faça o bem. Mesmo recebendo ingratidão, mesmo recebendo a indiferença, mesmo recebendo a rispidez, mesmo recebendo o pior do outro, da situação, continue fazendo bem, porque essa é uma escolha tua, e quem colhe as consequências, quem faz as colheitas da tua escolha, são você, é você. É intransferível, e mais cedo ou mais tarde elas vêm. E quanto mais tarde, maiores. Porque elas vão somando. São gotas que vão somando. Então, faça boas escolhas. Cultive bons princípios. Desenvolva boas atitudes. Mantenha um bom pensamento, um pensamento positivo em relação às situações. Busque o melhor das relações. E aí você vai estar sendo bom e cultivando o bem ao teu redor e espalhando esse bem ao teu redor. E colhendo isso também. Gratidão infinita. Eu desejo uma semana maravilhosa para todos, de muita harmonia, de muito equilíbrio, de muita luz e de muita aprendizagem. Até o próximo